Você acredita na existência de Deus? Você já parou para pensar nesse assunto com seriedade? Eu quero admitir aqui que não é fácil falar sobre esse tema. Veja bem, se Deus não existe, qualquer coisa que eu venha falar aqui poderá parecer um atestado de ignorância. E se Ele existe, será que Ele precisaria ter alguém aqui para defender esse fato? Um filósofo uma vez afirmou que ninguém diz que Deus não existe sem antes ter desejado que Ele não exista. Eu tenho aqui comigo o professor Naor Neves, geólogo, mestrado em geotecnia, doutorado em engenharia pela USP, professor da Unesp e da USP por 13 anos. Professor Naor, você acredita na existência de Deus? Perfeitamente. Eu tenho uma curiosidade. É possível conciliar o pensamento científico, a maneira racional de ver as coisas, de ver o mundo, com a existência de Deus? Eu creio que este é um privilégio de todo cientista. Um privilégio de todo cientista. Então seria certo dizer que todo cientista, de alguma forma, identifica a existência de Deus? As evidências estão por toda parte. Eu creio que em qualquer área do conhecimento humano, as evidências de um Deus criador, mantenedor, estão presentes. Eu tenho ouvido recentemente de que nos dias atuais a comunidade científica que acredita em Deus é cada vez mais crescente. É um grupo cada vez maior de cientistas que está admitindo essa possibilidade. Agora eu te pergunto, por que tantos cientistas relutam em admitir este fato, a existência de Deus, já que este fato é evidente através da ciência? O ser humano, com a liberdade que Deus lhe concedeu, ele realmente pode fazer escolhas. Eu creio que avanços científicos na área da genética e em outras áreas do conhecimento humano têm propiciado realmente um conhecimento aprofundado dos sistemas ordenados e complexidades da natureza, de tal forma que, como nunca, nós podemos enxergar as evidências de um Deus criador, de um Deus poderoso, que deu liberdade para o homem de ver, se quiser, não enxergar, conhecer, mas ele tem liberdade para não reconhecer. Então, infelizmente, a liberdade que o ser humano tem, que permite, às vezes, analisar apenas alguns dados, não todos os dados disponíveis, e acaba realmente tendo conclusões parciais. Bem, eu imagino que você, como cientista, defendendo o fato da existência de Deus, eu imagino que você deve ter já acumulado muitos argumentos nesse sentido. Você poderia citar aqui um exemplo na natureza, na ciência, que, a seu ver, é uma evidência da existência de Deus? Bem, eu estava analisando há pouco esse peixe fóssil. Quando esse peixe é em vida, eu posso fazer uma comparação conosco aqui. Nós temos algo em comum. A célula, a unidade dos organismos, a célula realmente ela é muito complexa, é muito pequena. O seu núcleo menor ainda contém material genético com uma quantidade fantástica de informação. Então, quando eu olho para os artefatos humanos, por exemplo, um computador de última geração, algo extremamente complexo, resultado da inteligência humana, planejamento e todo o processo de pensamento, de debruçar muito tempo para produzir algo tão sofisticado. Se por trás disso existe inteligência, uma célula é muito mais complexa, eu creio que deve existir uma inteligência maior, não só por trás da célula, mas da própria mente humana. E essa inteligência é o próprio Deus Criador. Professor, muito obrigado por sua participação. Foi muito proveitosa. Isso aqui é apenas o começo da nossa discussão sobre esse tema tão importante. Continue conosco acompanhando agora a entrevista com o jornalista e escritor Michelson Borges. Tudo bem, Michelson? Tudo bem, Ranieri? Jornalista, mestre em teologia, autor de livros. Michelson, você acredita na existência de Deus? Absolutamente. E você sempre pensou assim? Nem sempre. Houve um tempo em que eu questionei seriamente o fato de que Deus existe ou não. Mas o fato de eu usar o ceticismo é que me levou realmente a buscar respostas e, inclusive, a questionar o meu próprio ceticismo. E nessa busca, nessa procura, nesse questionamento, eu encontrei a Deus. Interessante. Eu estou vendo que você tem alguns livros na mão aí. Que livros são esses? Bom, aqui eu considero até boas companhias, né? Pessoas que também buscaram a Deus de forma racional. O primeiro deles aqui, um pouco mais no passado, Isaac Newton, é considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos, e o que muitos talvez ainda não saibam é que escreveu tanto sobre teologia quanto sobre ciência. Este livro aqui, por exemplo, trata das profecias de Daniel e Apocalipse, não é? O outro autor, mais contemporâneo, é o Anthony Flew, é considerado o maior ateu do século XX, um filósofo, que também exerceu bom ceticismo, encontrou a Deus e escreveu um livro cujo título é Um Ateu Garante, Deus Existe.
Quer dizer que ele pensava de um jeito e depois, com o tempo, ele mudou de opinião. Também, usando a racionalidade. Interessante isso. E essa é a sua experiência, né? Estou vendo que você está bem acompanhado, né? Através desses seus estudos, das suas pesquisas, enfim, da sua análise desse assunto, que fizeram você mudar de ideia, você poderia citar para a gente aqui um argumento que, do seu ponto de vista, talvez fosse o argumento mais forte a favor da existência de Deus? Entretanto, eu vou citar um dos que convenceram também o próprio Anthony Flew, o argumento teleológico, ou o argumento do design, né? E para demonstrar que existe realmente um projeto na criação, eu vou usar aquele que talvez seja o organismo mais simples, considerado mais simples, né? A ameba. A ameba em seu núcleo tem tanta informação quanto os 30 volumes da Enciclopédia Britânica. Puxa vida. E em toda a ameba há tanta informação quanto 1000 volumes dessa enciclopédia. Portanto, não precisamos ir muito longe. Não precisamos pensar, por exemplo, no cérebro humano ou em outros órgãos assim complexos, né? Para perceber que... Isso parece irônico, né? Quer dizer que Sim. basta você olhar para uma ameba que já tem informação e argumento suficiente para acreditar na existência E de Deus. se há informação complexa e específica, isso pressupõe que deva existir um planejador, alguém que forneceu essa informação. Se alguém chamar você de ameba, fique feliz, porque você é uma pessoa muito complexa, não é? Então, veja, na verdade, Ranieri, é preciso ter muito mais fé para crer que o acaso trouxe tudo isso à existência, do caos veio à ordem, do que para crer que realmente exista um Deus lógico, um Deus todo-poderoso, que não apenas criou o universo, mas planejou o universo para funcionar desse jeito. Muito bem. Obrigado, Michelson. Essa informação que eu queria compartilhar com vocês nesse momento. Muita gente pensa que ser inteligente, ser racional e ter a mente científica, isso não é compatível com crer na existência de Deus. E, na verdade, o que nós estamos tentando demonstrar para vocês é exatamente o contrário. Na verdade, crer na existência de Deus é algo perfeitamente racional e inteligente. Agora, eu queria convidar você para uma reflexão aqui. Essa questão de você acreditar que Deus existe ou acreditar que Deus não existe, eu queria convidar você a levar esse assunto muito a sério, porque não se trata apenas de um assunto religioso. Na verdade, é muito perigoso você acreditar errado. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, estou querendo dizer assim, se Deus existe e você acreditar que Ele não existe, você vai ter sérios prejuízos na vida. E o contrário também. Se Deus não existe e você acredita que Ele existe, você também vai ter prejuízos. Por quê? Como eu disse, essa questão envolve pelo menos 3 aspectos muito importantes da nossa vida. Vai determinar a nossa conduta, o nosso comportamento, vai determinar a maneira como nós enfrentamos o mundo. Em primeiro lugar, diz respeito ao nosso senso de responsabilidade. Veja bem, se Deus não existe, o meu senso de responsabilidade para com o mundo é um senso de responsabilidade horizontal. É claro que, como ser humano, eu tenho responsabilidade diante da sociedade, eu tenho responsabilidade diante da minha família. Qualquer um de nós tem as suas responsabilidades numa esfera horizontal. Se Deus não existe, as minhas relações se limitam a relações horizontais. Agora, se Deus existe, então a coisa muda completamente de perspectiva. Por quê? Porque se Deus existe, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, se Ele é o Criador e eu sou a criatura, eu agora passo a ter uma responsabilidade perante Deus. Como criatura, eu tenho que responder diante de Deus. Eu devo satisfação, eu tenho alguém a quem prestar contas. Um segundo aspecto que afeta a nossa vida é a nossa noção de ética. Veja bem, se Deus não existe, a minha ética, da mesma forma, é horizontal e limitada. Se Deus não existe, quem é que determina o que é certo e o que é errado? Veja, as regras de conduta, elas passam a ser circunstanciais, momentâneas, temporais. O que é certo para mim pode ser errado para você. O que é errado para você pode ser certo para mim. E assim, a sociedade que não acredita na existência de Deus acaba descendo a ladeira numa estrutura libertina, no sentido de cada um tem o direito, cada um tem a liberdade de decidir o que é certo para si mesmo e decidir o que é errado para si mesmo. Ao mesmo tempo, ninguém pode se intrometer na decisão do outro.